Olá, nós estamos começando mais um Alerj Talks e estamos aqui com, meu nome é Flávio, eu sou consultor legislativo da área de saúde, sou médico clínico e especialista em medicina intensiva e endocrinologista. Nosso convidado hoje é o Mário Santos Moreira, vice-presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz, e vai nos falar aqui, nós vamos conversar sobre a questão de vacinação, sobretudo que envolve a vacina AstraZeneca Oxford produzida pela Fiocruz. A gente está aqui acompanhado também do Sebastião Moreira Júnior, que é consultor legislativo na área de saúde também, é meu colega médico e patologista. Boa tarde, Mário. Muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria de começar perguntando como é que se deu essa parceria entre a Fiocruz e a AstraZeneca para a produção da vacina da Oxford. Como é que surgiu essa ideia? Por que foi escolhido esse imunizante especificamente? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde a todos e todas que nos escutam ou que vão nos escutar aqui numa outra oportunidade. A Fiocruz tem uma tradição na produção de vacinas, né? Produz vacinas há 120 anos, é o principal fornecedor de vacinas hoje ao Programa Nacional de Imunizações, e desde abril do ano passado, quando começou a se configurar de forma mais clara a dimensão dessa pandemia, a Fiocruz começou tanto reforçando seus projetos na área de desenvolvimento de novas vacinas, projetos em curso que pudessem ser adaptados para uma vacina coronavírus, Covid-19, ou SARS-CoV-2, como também começou a prospectar no mercado todas aquelas vacinas que estavam em fase mais adiantada de estudos clínicos. Fizemos uma prospecção aprofundada que levava em consideração vários elementos, a começar, eu diria, pelo elemento importante da sustentabilidade da nossa produção, ou seja, qual a plataforma, qual a vacina que a Fiocruz poderia produzir no curto espaço, no menor espaço possível de tempo, mas também de viabilidade tecnológica do ponto de vista da aplicação da plataforma para desenvolvimento de outras vacinas, assim como também a sustentabilidade econômica do Sistema Único de Saúde, ou seja, uma vacina que fosse se encaixasse nas nossas limitações orçamentárias daquele momento. Então, fizemos essa prospecção e, em um determinado, isso começou abril e maio, dividimos isso com o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde também, que vinha fazendo uma prospecção mais focada na disponibilidade e na viabilidade da vacina, acabou apresentando um estudo, ou nós apresentando um estudo no mesmo momento, que convergia para a vacina da AstraZeneca. Era a vacina mais recomendada naquele momento, a OMS também reconhecia como vacina mais adiantada, e a partir daquele momento, então, começamos a negociar com a empresa AstraZeneca, que detinha os direitos de distribuição mundial, de produção e distribuição mundial da vacina que, de fato, foi desenvolvida pela Universidade de Oxford. Então, foi assim que nasceu esse projeto. No Brasil, nós estamos atualmente, então, com 10 milhões de casos, aproximando 250 mil mortes pela Covid-19, e com a implantação recente da vacinação, atingindo aproximadamente 7 milhões de doses aplicadas, e a preocupação sempre é a continuidade da vacinação, da campanha de vacinação, em decorrência da insuficiência de vacinas que a gente observa não só no Brasil, mas em vários países. Sebastião, você teria alguma pergunta a esse respeito? Pois Mário, uma questão que surgiu, né, nos últimos dias aí, em relação à vacina, é justamente a disponibilidade do IFA, né, do ingrediente farmacêutico ativo, não só para vocês, né, na Fiocruz, como também para o Butantan. A dificuldade na importação desse material, porque obviamente está sendo disputado aí por todos os países. Então, dentro do acordo de transferência de tecnologia, né, que a Fiocruz tem com a AstraZeneca, a gente queria saber como se deu esse acordo e em relação ao tempo, né, porque seria possível o Brasil já
estar produzindo esse IFA, a previsão é de que nós produziremos a partir do segundo semestre, né? Teria sido possível antecipar essa etapa para que já agora em janeiro ou fevereiro nós já pudéssemos produzir o IFA e estaríamos, então, completamente independentes em relação ao fornecimento externo. E vou mais adiante, isso teria um impacto de fato? Ou seja, a gente produzindo IFA, nossa produção aumentaria de fato ou não ia fazer muita diferença? Eu vou responder essa pergunta primeiro em dois momentos diferentes. Primeiro, o próprio Flávio já comentou, nós estamos com um problema de vacinação em escala mundial, né? Nós sempre apontamos isso para a AstraZeneca, que além do desafio que seria desenvolver uma vacina em 1 ano, como essa vacina foi desenvolvida, é evidente que ela se baseia numa tecnologia que já tinha sido desenvolvida para outros tipos de coronavírus, então a gente já tinha uma base em escala mundial para isso. A Universidade de Oxford apenas direcionou para o SARS-CoV-2. Ainda que a gente tenha conseguido em tempo recorde, isso vai entrar para a história da humanidade, desenvolver essa vacina, fazer os estudos clínicos de fase 1, 2, 3, e também obter os registros das principais agências de regulação, agências sanitárias, como a Anvisa, restava um desafio, que era o desafio industrial de escalonar essa vacina na quantidade que o mundo ia precisar. 6 bilhões de doses de vacina, claro, estou arredondando aqui, ainda tem parte da população mundial que ainda não tem estudos clínicos de eficácia, como crianças até 16, 17 anos, grávidas também, mas, em grosso modo, nós precisaríamos estar escalonando a produção em termos mundiais para 6 bilhões de doses de vacina. E isso acabou se concretizando. Vocês podem ver que as vacinas que saíram à frente foram justamente a Pfizer, a Moderna, a vacina de Oxford e agora outras vacinas, tanto da própria Índia como da Rússia, né? Elas não estão sendo ofertadas na escala que seria necessário e na escala que se esperava. O Brasil assinou um acordo com a AstraZeneca, né, como eu disse, detentora dos direitos dessa vacina, na forma de encomenda tecnológica. Nós tomamos um tempo, pelo menos 1 mês, um pouco mais do que isso, entre julho, agosto, por ali, definindo o modelo de compra de uma vacina que não existia ainda, né? Existia um projeto muito promissor de vacina, né? E que acabou se concretizando, mas era uma vacina que ainda estava em estudo clínico fase 2, 3, e que sequer era registrada em alguma agência regulatória no mundo. Então, nós tivemos que fazer um contrato de risco, um contrato, eu diria, muito bem elaborado do ponto de vista das expectativas, né, de direito que o Brasil teria sobre essa vacina, mas com um risco muito grande como esse que eu disse para vocês de escalonamento. Esse acordo nos dá direito, por dentro desse contexto de risco, tudo dando certo, e deu, o Brasil receberia insumos farmacêuticos correspondentes a 100,4 milhões de doses de vacina. Tá bom? Esse é o nosso contrato, que teria início em fevereiro e março, e a gente sempre tentando antecipar, para que a gente pudesse, o quanto antes, dada a gravidade da situação, iniciar nossa produção rapidamente, e essa quantitativo ser distribuído à Fiocruz a uma taxa aproximada de 14, 15 milhões de doses correspondentes por mês. Tá? Esse processo está em curso, a Fiocruz já recebeu 2,8, 2,9, eu vou falar sempre de forma aproximada, porque a quantidade de doses, ao final das contas, depende do rendimento de cada lote. Mas recebemos a primeira leva de 2,8 ou 2,9, para que a gente começasse todo o processo de startup dessa produção, que é um processo não somente industrial, mas também regulatório. Nós temos que provar à Anvisa que tudo que a gente está fazendo aqui na Fiocruz mimetiza com altíssimo grau de segurança o que está sendo feito naqueles laboratórios que já produzem essa vacina e que conseguiram o registro já antecipadamente.
Ainda assim, temos que provar para a Anvisa também que as nossas áreas onde essa vacina será produzida, e nessa fase inicial da encomenda tecnológica, a gente está acionando mais a nossa área de formulação, de invase e de controle de qualidade da vacina. Então, a gente tem que mostrar para a Anvisa também que essa área tem capacidade, o que a gente chama de boas práticas de fabricação, para que, então, a vacina possa ser produzida e distribuída. Isso está agora em fase de realização. Provavelmente, na semana que vem, a gente já conclui os primeiros lotes produzidos e trocando informações com a Anvisa para que ela possa avançar também no processo de registro que nós já demos entrada algumas semanas atrás. Esse processo ele foi iniciado num momento de dificuldade, não de importação, mas de exportação. A China criou uma agência específica para lidar com exportação de vacinas, é o Vaccine Office, que se relaciona horizontalmente com várias outras entidades governamentais chinesas, e esse escritório teve dificuldade de produzir procedimentos, normas, para que as vacinas pudessem sair da China. Então, foi isso, na verdade, que atrasou a chegada dessa primeira remessa de insumos farmacêuticos. Diante dessa conjuntura, né, desse cenário de curto prazo, nós negociamos com a AstraZeneca, mais uma vez, para que a gente pudesse ter medidas compensatórias desse atraso. E essas medidas compensatórias, naquele momento, se referiam à possibilidade da Fiocruz adquirir vacinas prontas de outro laboratório com o qual a AstraZeneca mantivesse contrato de manufatura. Ela assinou vários contratos de manufatura no mundo todo. E nós conseguimos levar a cabo esse contrato e estamos adquirindo do Serum Institute of India, que acho que vai ser o maior produtor dessa vacina, em escala mundial, o fornecimento de 12 milhões de doses para o Brasil. 2 milhões já chegaram no dia 22 de janeiro, já foram distribuídos e usados. 2 milhões de doses estão chegando essa semana ainda, e dentro de 24 horas após a chegada à Fiocruz, ele já é distribuído para o PNI e para as secretarias estaduais, e a gente estima que o restante todo, de 8 milhões de doses, seja distribuído também ao longo do mês de março. De fato, que a gente crie uma situação de continuidade. Assim que essas vacinas chegarem ao fim, a gente já esteja fornecendo ao Ministério da Saúde vacinas produzidas a partir do IFA importado. Com relação, só para concluir rapidamente, sobre a autonomia brasileira de produzir essa vacina, qual é a dificuldade nossa? A dificuldade não é tecnológica, porque a plataforma tecnológica de produção dessa vacina já é familiar à Fiocruz, que por conta da sua linha de biofármacos, a gente tem, a Fiocruz também produz biofármacos, produziu interferon, produz eritropoetina e outros produtos nessa mesma rota, a gente só precisou adaptar essa área de biorreação, novos biofermentadores, para que a gente pudesse escalonar a produção na quantidade necessária. Os nossos biofermentadores não eram adequados, já compramos todos e eles estão chegando. Alguns já chegaram, os outros estão chegando. Então, o caminho crítico dessa produção nacional é justamente a instalação desses bioreatores e a autorização da Anvisa. Tem uma série de questões que precisam ser atendidas do ponto de vista, de novo, de boas práticas de fabricação, e tão logo isso seja possível, a gente inicia o processo de produção sem depender da importação de IFA. Mário, e em relação aos fornecedores de IFA atualmente, a gente tem a informação que a China talvez seja o único. Existe algum outro país, como a Índia, que poderia ser um fornecedor da IFA, do IFA para a produção da vacina Oxford também aqui no Brasil? Potencialmente poderiam, né? Como eu disse para vocês, se não me falha a memória, a AstraZeneca assinou 23 contratos de produção, CMO, né? Contract Manufacturing Organization. Então, localizou no mundo todo, fechou acordo com essas empresas, com uma cláusula muito importante de não obtenção de lucro. Essa vacina está sendo distribuída no mundo todo nessa fase sem expectativa de lucro. Evidentemente que o
o custo da vacina varia dependendo da capacidade do laboratório e dos seus custos também, mas o problema hoje, Flávio, é que houve atrasos no escalonamento dessa vacina, entendeu? A China, o problema, como eu disse, esse IFA na China está sendo produzido em Wuxi. O problema lá foi burocrático, então a gente não terá, creio eu, batendo aqui na mesa, nenhum outro problema que impeça que esse cronograma seja cumprido daqui para frente. Então a gente vai receber esses 100,4 milhões de doses para produzir a vacina. Ainda que, e nós estamos explorando todas as possibilidades que estão na mesa, até todas, tanto de insumos de outros fabricantes dessa vacina, evidente, como também recebimento de vacinas prontas. Mas ainda assim, se a gente receber insumos de outras fábricas, a Anvisa vai precisar liberar essas fábricas do ponto de vista de boas práticas de fabricação. A Anvisa foi à China, eu não sei se vocês lembram, houve uma missão brasileira, acompanhada tanto do Butantan quanto da Fiocruz, para que a Anvisa pudesse certificar as fábricas na China que estariam fornecendo o IFA para o Brasil. Então, tem aí um cálculo aí para que a gente tenha certeza que compensa abrir uma outra frente dessa natureza, que possa representar ao fundo uma disponibilidade maior de vacina num curto espaço de tempo. Isso está na mesa, essa avaliação a gente faz sempre, inclusive com a própria AstraZeneca. Uhum. Sebastião, você teria alguma coisa a complementar sobre a questão do insumo farmacêutico? Bom, muito interessante aí todo esse histórico, né, que o Mário traçou aí para a gente. E agora uma questão, Mário, que eu queria explorar um pouquinho mais é justamente a questão do tempo. Não só, assim, duas coisas. Se teria sido possível, né, se houvesse uma gestão lá atrás de já ter adquirido esses biofermentadores, esses equipamentos adicionais que a Fiocruz precisa, né? E, é claro, eu entendo, talvez seria fazer uma aposta muito alta, né? Afinal de contas, não se tinha 100% de certeza que a vacina iria dar certo. Então, rápido, realmente, assim, surpreendeu a todo mundo, né? Foi uma coisa fenomenal o quão rápido as vacinas foram desenvolvidas mundialmente aí com relação à Covid. Mas a questão é, se teria sido possível, né? Talvez com maior investimento do Ministério da Saúde, não sei. E segundo, se isso teria feito alguma diferença, porque se há uma limitação também na outra etapa do processo, que é a diluição, vazamento, né, rotulagem, etc., da vacina, ora, não adianta nada eu ter uma produção adicional de IFA se eu mal dou conta de processar o IFA que eu estou conseguindo do exterior, que, ao que tudo indica, de agora em diante, receberemos em uma quantidade razoável. Agora, a questão é, e se eu tivesse o dobro de IFA, ou seja, eu também produzisse, né, a Fiocruz também produzisse IFA, isso iria ter impacto? Porque, assim, eu não tenho dúvida, capacidade de aplicar a vacina nós temos. O PNI é fabuloso, né? E nós poderíamos ampliar, nossa, as possibilidades são muitas, né? Então, é isso que eu queria que você pudesse explicar um pouquinho melhor para a gente. Tá bom. De novo, dividindo a pergunta em duas partes. A primeira é que o mundo, antes da pandemia, já enfrentava uma crise de oferta, tá? Havia um gargalo conhecido dessa parte mais industrial da produção da vacina. A produção da vacina, grosso modo, tem a parte biológica, né, da reprodução viral, da bactéria, ou seja, o elemento causador da doença. Isso é feito num ambiente de densidade científica altíssimo, escalonado industrialmente, para depois ir para a parte mais industrial, que é a parte de formulação final da vacina, da sua diluição e do seu envasamento, né, que são grandes máquinas, muito grandes, com uma capacidade altíssima de... Isso é já um gargalo estrutural da indústria mundial de vacinas, lembrando para vocês que a gente conta nos dedos das mãos, duas mãos somente, as grandes produtoras de vacina no mundo, né? Ao passo que, se você for contar quem produz medicamentos no mundo hoje, são milhares de empresas. Mas vacina é, de fato, uma indústria um tanto quanto sofisticada, dada a densidade científica e tecnológica que envolve sua produção. Então, nós já corremos um risco muito grande, sabe? Nós pagamos 104 milhões de doses de vacina, sem saber se a vacina
chegaria ao seu estágio final de desenvolvimento e registro. Evidente que tínhamos uma segurança grande por conta da força dos nossos analistas que fizeram a prospecção, analistas científicos, mas era um risco. Mas a aposta pelo investimento, a gente teve que esperar até a assinatura do contrato com a AstraZeneca. Repito, foi um contrato de encomenda tecnológica, e que esse contrato de encomenda tecnológica, na verdade, já é um acordo de transferência de tecnologia. Toda essa fase industrial, a gente já recebeu toda a informação necessária, e que não é trivial, tem muito detalhe técnico sobre tudo, né, muitos procedimentos de produção, e também recebemos as informações técnicas, ato contínuo à assinatura do contrato, para os investimentos nessa parte mais biológica, essa parte mais científica. Então, desde a assinatura desse contrato, e lembrando para vocês, fizemos a prospecção, negociamos, comprovamos que essa vacina era mais viável, em meados do ano passado. Em agosto, o governo federal emitiu aquela medida provisória de quase 2 bilhões de reais, e em setembro a gente assinou a encomenda tecnológica também, que foi aí mais um troço, desculpe, mais um fato que nos surpreendeu até a nossa capacidade da AstraZeneca de negociar em tão curto espaço de tempo um contrato tão complexo. E nesse contrato assinado, a gente já começou a receber tudo. Lembro para vocês também que a Fiocruz vem recebendo, captando uma grande soma de recursos do setor privado e de outros segmentos da sociedade, e que parte dos recursos que estão sendo investidos na nossa planta agora para instalação desses equipamentos veio do setor privado, que também nos ajuda com algum grau de serviços também, de expertise, de engenharia. Então, eu digo para você, claro, olhando para trás agora, e a gente vê, já que a gente sabia que seria mesmo a AstraZeneca, a gente poderia ter comprado esses biofermentadores 3 meses antes de assinar o acordo, mas aí era um risco que fugia de qualquer estratégia de mitigação se eles não chegassem à vacina e a gente tivesse que mudar o curso da nossa decisão. Então, a gente poderia, mas naquele momento a gente não dispunha de segurança para fazer esse investimento. Com capacidade de produção, vocês têm razão. Hoje, no início do processo, o nosso gargalo de produção, como ponto de partida, era a capacidade de processamento final. Essa parte de invase da vacina, sua formulação, invase, embalagem, se chama de processamento final. Quando a gente começou esse processo, ela era o nosso gargalo. A gente tinha capacidade de produzir um pouco mais, de envasar um pouco mais de 15 milhões de doses de vacinas, lembrando para vocês que a gente está olhando para 2 situações diferentes. A emergência da Covid, mas a nossa produção já encomendada pelo Ministério e que a gente não pode faltar. Febre amarela, sarampo, poliomielite, por aí vai, né? Rotavírus. Nós temos uma agenda também de produção que, como eu disse para vocês, a Fiocruz também se encontrava nessa dificuldade estrutural de ampliar sua capacidade de oferta para o Ministério. Mas fizemos ali um acordo com o Ministério de ajuste de cronogramas, reativamos algumas áreas que estavam... antecipamos a entrada de operação de algumas áreas que estavam sob reforma e conseguimos instalar uma capacidade produtiva para cerca de 15 milhões de doses envasadas por mês, que encaixa, na verdade, a disponibilidade do IFA. O IFA vai vir exatamente nesse ritmo, né? Nessa cadência de entre 14 e 15 milhões de doses correspondentes por mês. Só que nós já estamos agora ampliando a nossa capacidade de produção, mudamos algumas máquinas que estavam indo para uma outra planta nossa, que só ia entrar em operação daqui a 2 anos, fizemos alguns arranjos industriais e rapidamente, ao final de março, talvez abril, nós tenhamos uma capacidade muito maior de processamento final. E aí inverte o nosso gargalo, o nosso bottleneck passaria a ser o IFA e não mais a nossa capacidade de processamento. E aí que a gente está correndo. A nossa previsão é que a gente, em maio, comece já a produção local, e que ela vai tomar um tempo, com certeza, um tempo natural, e que a Anvisa tem sido muito célere e diligente
para antecipar o máximo possível, mas a gente estima que lotes comerciais mesmo só a partir de junho, talvez julho. E aí, de novo, naquele desafio que eu disse para vocês, que é o escalonamento disso, né? A parte de processamento final é uma parte mais industrial, ela não tem tanto desafio científico, é mais um desafio de engenharia mesmo, mas ao passo que de passar de uma produção de 100 litros para 200, para 500, para 1.000, para 2.000, quiçá para 4.000, aí tem um desafio. Não basta apenas reproduzir o que está escrito no papel, são muitos parâmetros de produção, esses biofermentadores têm vários parâmetros de ajuste, é uma coisa impressionante e que a gente vai tomar um tempo. Mas a gente espera produzir no segundo semestre desse ano, se tudo der certo e num cronograma conservador, cerca de 110 milhões de doses de vacina. Já chegando no terceiro para o quarto semestre, já com essa capacidade próxima de 30 milhões de doses por mês. Tá? Então, mais ou menos, esse é o panorama geral deste ano. Eu acho notável, realmente é um custo muito grande, e eu acho que foi muito bem elaborado isso, porque a gente tem que lembrar que a GSK e a Sanofi são duas empresas farmacêuticas grandes que interromperam o desenvolvimento de suas respectivas vacinas para a Covid-19 em decorrência de resultados desfavoráveis. Então, eu acho que é notável, eu acho que é uma grande conquista da Fiocruz nesse sentido. Eu queria saber se nesse andamento, nessa parte regulatória, que envolva legislação, envolva normas legais, se, na sua opinião, algo deveria ser melhorado para que esse processo eventualmente fosse mais rápido, ou dentro do arcabouço normativo brasileiro, não houve nenhum empecilho para que ocorresse da melhor forma possível. Enfim, vou tratar disso com a sensibilidade que esse assunto requer. Vocês sabem que vacina tomou um rumo, o tema vacina no Brasil tomou um rumo diferente daquele que a gente esperava, né? Com uma preocupação apenas sanitária e acabou virando uma disputa. A Fiocruz está seguindo sua linha. Eu abro parênteses aqui. Feliz do Brasil que conta com o Butantan, com a Fiocruz e com a Anvisa. Isso, para nós, é de um valor que a gente, quem não está reconhecendo agora, vai reconhecer no futuro. Eu acho que até esse momento, uma análise bastante fria, a Anvisa não apresentou nenhum obstáculo para que a gente antecipasse a nossa produção. Ao contrário, ela tentou se adaptar, e eu de novo falo com vocês, registro de uma vacina, depois do estudo clínico pronto e os lotes produzidos, lote de validação, de consistência, as agências regulatórias no mundo todo demoram cerca de 1 ano ou um pouco mais para concessão do registro. A Anvisa, primeiro, nos concedeu, para nós e para o Butantan, a licença de uso emergencial em menos de 1 mês e provavelmente vai nos agraciar aí com o registro num período muito curto de tempo também. Essa é a nossa expectativa, que em breve, em meados de março, a gente consiga o registro definitivo dessa vacina. Evidente, como eu disse para vocês, tomando em conta a estratégia tecnológica da Fiocruz, ela vai conceder o registro da produção a partir do IFA importado e em meados do ano a gente vai ter que fazer ajustes para a produção totalmente nacional. Se vocês verem, e há estudos comparativos já, inclusive acho que no próprio site da Anvisa tem essa apresentação com as fontes, os tempos que a Anvisa está levando para essas licenças de importação, licenças emergenciais de importação, licenças ordinárias de importação, autorização para uso emergencial. Só não temos como comparar o tempo do registro, porque ainda não saiu o primeiro registro no Brasil. Mas esses 3 ou 4 procedimentos dela têm sido feitos num período muito menor do que as agências análogas nos países centrais. Estados Unidos e Europa, sobretudo. Então, a Anvisa tem sido a mais célere das agências. Então, não tem nenhum problema do ponto de vista regulatório que esteja atrasando esses projetos. Agora, espaço para aperfeiçoamentos, eu acho que tem, como todo processo, como o nosso de produção. A Anvisa está com um desafio muito grande, de ordem tecnológica, inclusive, de se atualizar
com essas novas plataformas. Essa vacina de Oxford traz uma plataforma diferente, que é usar o adenovírus do macaco, vocês sabem, mas tem as vacinas sintéticas aí batendo na porta também, sendo registradas, que a Anvisa tem desafios tecnológicos. Para você regular esse setor, você tem que estar atualizado científico e tecnologicamente também. Mas é parte do processo, está todo mundo passando por esse mesmo desafio, esse mesmo problema em escala mundial, mas eu diria que tanto Butantan, Fiocruz e Anvisa estão trabalhando muito bem mesmo, e eu acho que, dado esse desafio, superado esse desafio inicial da gente conseguir escalonar a produção, que eu já disse para vocês, não é trivial, não é mesmo, fazendo aqui, eu sempre faço essa analogia, fazer uma sopa para 2 pessoas é um negócio, fazer uma sopa para 200 pessoas, a gente não é, a taxa não é linear e reta da quantidade de sal, de pimenta, nem nada, é um ajuste que tem que ser feito, e assim, eu abro um parênteses aqui, as pessoas falam, vamos fazer licenciamento compulsório dessas vacinas, ou seja, quebrar patente, como a gente usa esse termo em 1000 aspas, não adianta de nada. Nesse campo dos biológicos, você tem que ter domínio tecnológico do processo. Se não tiver, não adianta você pegar todo o manual de procedimento, de produção, que ele não te garante que você vai chegar ao produto. Sebastião, tem alguma pergunta para o tema? Eu achei bem interessante, né, os esclarecimentos. E nessa linha, Mário, vamos dizer assim, do salto quantitativo, né, de uma produção pequena para uma produção maior, uma das questões que atrapalharam aí o desenvolvimento científico brasileiro nessa área, especificamente da vacina da Covid, que a gente andou lendo sobre isso, é que eu acho que a própria Fiocruz chegou a desenvolver, né, alguns protótipos de vacina, mas você precisa ter aquele salto para produzir uma quantidade maior, uma escala industrial, né, isso, para só então poder fazer o estudo de fase 3, obviamente, né? Sim. E essa dificuldade aparentemente é grande, porque o estudo de fase 3 nós conseguimos fazer, inclusive fizemos, com relação à Coronavac e a vacina da Oxford, mas produtos próprios, né, desenvolvimentos pelo próprio país, você não consegue justamente pela essa falta dessa escala industrial. Você poderia explicar um pouquinho para a gente aí sobre isso? Poderia, e esse é o tema que eu acho que está faltando nos debates hoje. Hoje os debates estão bastante pautados pela ansiedade da chegada da vacina, né? Então, a nossa discussão hoje devíamos ter comprado antes, não compramos anteriormente, por que o governo demorou a comprar, por que não consegue comprar agora? Claro, essa é a discussão de curtíssimo prazo, que eu acho que a gente sai dessa situação até meados de abril no máximo, tá? Quando o Butantan estabilizar a sua produção, e nós também, e começarem a chegar as vacinas que o governo comprou por meio do COVAX, que vocês devem estar sabendo, né, que o Brasil também antecipou compras nesse consórcio internacional, como também as iniciativas de compra diretas, que eu digo assim, compras de 2 novas vacinas, outra vacina indiana e uma vacina que está sendo desenvolvida e já comercializada pela Rússia. O que eu quero dizer sobre isso? Eu acho que esse ponto, para mim, embora eu seja vice-presidente corporativo, a minha área de atuação é inovação, é nisso que eu milito mesmo. Eu acho que a grande questão que tem que estar por trás dessa discussão é por que o Brasil não desenvolveu e não está produzindo a sua própria vacina. Esse ponto, para mim, é um ponto central para a gente pensar o Brasil daqui para frente. Tá? Por exemplo, essa discussão do nosso fundo aí, né, de desenvolvimento científico e tecnológico, se vai vetar ou não, se vai contingenciar, está na base dessa discussão. Está na base da discussão a recuperação do BNDES como grande fomentador do desenvolvimento científico e tecnológico, da FINEP, do CNPq, todos passando por uma situação muito difícil, né, de manutenção do patamar de recursos que a gente vinha recebendo há 5, 10 anos atrás, quando o nosso setor científico e tecnológico se desenvolveu bastante. Mais o científico, até diria. É verdade, nós temos projetos, a Fiocruz tem pelo menos 3 projetos muito promissores de vacinas, inclusive vacinas sintéticas também, que esbarram na falta de infraestrutura.
que eu digo infraestrutura? O Brasil hoje é um dos poucos países do mundo que tem uma estrutura pública de produção, né? A Índia também tem, a África do Sul, se não me engano, ainda tem, importante. A Rússia também tem. Engraçado também, eu abro aqui um parêntese para a gente reconhecer que são os BRICS que vão dar conta da oferta de vacinas em escala mundial, né? Isso é bastante curioso também, né? E é uma oportunidade para o Brasil se inserir nessa cadeia virtuosa de produção. Mas o que eu quero dizer para vocês para se desenvolver uma vacina, que eu disse para vocês, né, um medicamento, nós temos aí, eu não me lembro a última estatística que eu vi, mas são milhares de produtores mundiais, enquanto que a gente não tem, em escala industrial de grande porte, 10 empresas no mundo produzindo vacina. A vacina você dá em gente saudável, né? Você não dá num doente. Tem situações em que as pessoas topam até tomar o remédio sem registro, né? Vale tudo quando a pessoa está numa situação delicada. A vacina, não. A vacina você tem que ter certeza absoluta de que ela causa benefício e não malefício. E ainda que os estudos clínicos sejam rigorosos, são estudos clínicos que atingem 10, 15, 20 mil pessoas, mas a gente vai vacinar 6 milhões de pessoas. Então, vocês veem o risco, eu estou querendo chamar a atenção disso. Então, todo o processo de produção de vacina é um processo inserido mesmo numa preocupação sanitária que se baseia em ciência o tempo todo. Então, para você produzir uma vacina, até estudo em animais, você vai muito bem. Os níveis de biossegurança exigidos são razoáveis. Você não precisa ter tanta preocupação ética dos comitês científicos e comitês éticos para aprovação desses testes. Mas quando você passa para estudos clínicos que envolvem pessoas, você tem que ter a certeza de que você está produzindo a vacina em condições ótimas de boas práticas de fabricação. E essa é a estrutura que o Brasil não tem. O Brasil não tem, entre outras coisas, mas eu vou destacar essas duas. Nós não temos laboratórios que a gente chama de laboratórios NBA3, que são laboratórios de nível de segurança 3 para lidar com animais. E, nesse caso, você começa com pequenos animais, mas chega até a primatas não humanos, a última fase, antes de você chegar a estudos clínicos. Então, essa é uma estrutura que falta ao Brasil, e a gente está discutindo isso com o governo, com o setor privado também, para ver se a gente consegue rapidamente equacionar isso. Mas também a gente não tem, no Brasil e no mundo, isso foi um serviço muito demandado, que acabou sendo totalmente ocupado pela demanda dessas grandes farmacêuticas que saíram à frente, que são áreas para produzir lotes clínicos, que a gente chama, lotes pequenos, para estudos clínicos em humanos, fase 3, 2 e 3. Eu não diria que o Brasil teria uma vacina hoje, tá? Mas eu diria que se a gente contasse com essa estrutura no Brasil, claro, a estrutura, eu não falo a estrutura física apenas, mas eu falo a estrutura física, instalações laboratoriais, equipamentos, mas pessoas com essa capacidade, capazes de desenvolver estudos dessa natureza. Nós já temos uma boa rede brasileira de estudos clínicos, não teria problema nenhum, mas essa infraestrutura ainda carecemos. Há iniciativas lá em Santa Catarina, um grande centro foi financiado pelo governo brasileiro, mas na área de primatas não humanos, acho que a gente só tem um laboratório, e esse laboratório ainda precisa ser modernizado para que ele para que ele receba as certificações para lidar com esse tipo de estudo. Então, eu diria para vocês que nós temos capacidade de desenvolvimento até as fases muito iniciais de desenvolvimento. Dali, cobrir esse gap, esse ato, até a fase industrial, que também temos capacidade de produzir, estamos provando aí, esse meio campo tem que ser preenchido com investimentos. E eu creio que agora esses investimentos podem ser tanto do setor público quanto do setor privado, que está muito interessado em contribuir para que o Brasil não se submeta a essas situações, novamente, de dependência de importação num sistema de saúde que é público, universal e que atende aí 230 milhões de pessoas. Mário, e voltando à questão da uma previsão inicial, dados concretos, você nos passou 15 milhões de vacinas mês, doses mês, e eventualmente, se houver uma independência na produção do 30 milhões.
Seria otimismo dizer que haveria certa continuidade no fornecimento de vacinas ao longo, pelo menos, desse ano, ou seja, embora não haja uma amplitude desejada do público da população, mas pelo menos uma continuidade dos programas de vacinação, considerando que tem a produção de estudo. Então, isso pode ser uma perspectiva para os próximos meses? Eu acho que é uma perspectiva real e, assim, claro que é otimista, porque estamos todos torcendo, não que o otimista não esteja se baseando em fatos, é a nossa expectativa. Eu lembro que nenhum país do mundo com uma população importante está vacinando apenas com uma vacina. Acho que só Israel está vacinando com a vacina da Pfizer apenas, mas uma população pequena que se iguala a uma grande cidade brasileira, né? Os outros países vão usar várias vacinas. Então, nós temos aqui no Brasil, como base, o Butantan, que entrega ao longo desse ano 100 milhões de doses, se não me engano, é o cronograma deles, e a Fiocruz, que vai entregar 220 milhões de doses. Já temos contratados do COVAX cerca de 40 e alguma coisa milhões de doses, só aí a gente já chega a praticamente 250 milhões de doses, fora, de novo, repito, as discussões em curso que o Brasil está tendo com laboratórios da Rússia, com laboratórios da Índia e também com a própria Pfizer. Eu vejo que até o Senado brasileiro, o presidente do Senado, está também tentando fazer mediações com a Pfizer para saber se consegue vacinas. Embora eu acho que da Pfizer a gente não vai ter grandes escalas, sabe? Vão ter quantidades bem menores do que o Butantan e a Fiocruz vão ofertar. Mas então eu entendo que é evidente que o melhor cenário do mundo era que a gente já tivesse oferecendo 30 milhões de doses de vacina por mês, dada a situação, em especial a situação do Brasil. Eu vejo aqui que está na pauta de vocês a questão das variantes do vírus. Então, o mundo está ansioso, a gente tem implicações que não só de ordem sanitária, da saúde das pessoas, mas uma dimensão social da doença e econômica que é dramático, né? Que tem resultados dramáticos para o país. Então, mas é assim que vai ser. A gente também queria antecipar ao máximo, mas eu acho que engrenar mesmo em grande quantidade de vacinação de março em diante, de acordo com o cronograma da Fiocruz e do próprio Instituto Butantan. Sebastião, você tem a mesma pergunta? Eu acho que as questões mais relevantes em relação à produção já foram esclarecidas. Inclusive, queria só retomar um pouquinho a última resposta que você deu em relação ao desenvolvimento das vacinas, desenvolvimento de vacinas nacionais, né, contra a Covid-19. Realmente, no final da sua fala, você falou da possibilidade de participação do setor privado. Talvez seja uma solução, né? Porque o setor público, eventualmente, já está estrangulado. E é uma área que com certeza, vai ter uma demanda muito grande. Obviamente, é de interesse de participação do setor privado, como ocorre em outras partes do mundo. Oxalá a gente consiga realmente trazer o interesse das empresas privadas para isso, porque com certeza com isso a gente aumenta, muito a nossa capacidade de financiamento, né, e de tudo mais. Eu acho que pode ser uma saída bem interessante mesmo, porque tudo indica que o coronavírus ainda vai nos acompanhar aí durante algum tempo, né, então as vacinas vão ser necessárias, não só essas que já estão desenvolvidas, mas o desenvolvimento futuro de vacinas continua sendo interessante. E falando, então, em desenvolvimento futuro, Mário, acho que você poderia falar um pouquinho para a gente, então, você mesmo já mencionou anteriormente o assunto, de como a Fiocruz está se preparando com relação às novas variantes que estão surgindo, né? Qual a estratégia, então, da Fiocruz de teste de vacina com relação a essas variantes, né? Se a Fiocruz tem participado também aí do rastreamento, do surgimento de variantes novas, né, e do comportamento biológico desses vírus frente à vacina produzida pela Fiocruz, e, por fim, se há alguma perspectiva de mudança, né, na vacina propriamente dita, para enfrentamento dessas variantes novas. Então, vamos lá. Comentário primeiro sobre participação do setor privado. Eu tenho muitos indicadores para dar conta da gravidade dessa pandemia. Eu acho que o interesse do setor privado em financiar
a antecipação da produção da vacina ou cobrir certos gargalos de infraestrutura nesse campo, dão conta de que, de fato, todo mundo sentiu muito o peso dessa pandemia para o mundo. E eu nunca vi, eu milito nessa área há mais de 30 anos, eu nunca vi uma presença tão efetiva do setor privado, contribuindo com recursos, serviços e tudo mais, para que a gente pudesse abreviar o quanto antes o desenvolvimento da vacina. Nessa fase da pandemia, no início, o esforço era para ampliar a capacidade de testagem. Vocês lembram, né? Há um ano atrás, a gente estava se debruçando, o mundo todo já testando em larga escala, e o Brasil não conseguia escalonar o número de testes, tanto sorológicos quanto moleculares. Aqui eu abro um espaço também, de novo, para dizer da dependência do país com relação a insumos para a saúde. Pra vocês terem uma ideia, vou contar a história de 15 segundos. Nós compramos ventiladores porque nós instalamos aqui um centro hospitalar com 200 leitos de UTI e semi-UTI. Nós compramos ventiladores da China, 50, que no meio do caminho foram comprados pela França, e ainda no meio do caminho os Estados Unidos comprou da França. Para vocês verem como foi essa indústria canibalizada pelo poder econômico. Faltaram luvas, faltaram EPIs, faltaram medicamentos, ainda faltam anestésicos aí para a gente fazer intubação, por exemplo, está uma dificuldade de encontrar. Enfim, faltou tudo. O Brasil se mostrou perigosamente dependente da indústria internacional para importar os insumos necessários ao enfrentamento da pandemia, commodities, insumos mais sofisticados, insumos para biologia molecular, primes e sondas para a gente produzir os testes moleculares, que a Fiocruz é que está produzindo para fazer o PCR aí do SARS-CoV-2, não tinha no mercado. Tivemos que escalonar rapidamente uma produção interna, improvisamos. O Brasil se mostrou extremamente débil e vulnerável diante dessa pandemia. E como algum de vocês dois falou, é uma situação que vai se repetir, seja por coronavírus, seja por outros vírus. O nosso modelo de desenvolvimento econômico em escala mundial, o nosso modelo de progresso é destruidor do meio ambiente, e com a destruição do meio ambiente, cada vez mais a gente reaviva ou traz para o nosso meio novos vírus, novas doenças. Então, temos que estar preparados para isso. Esse é um ponto que a Fiocruz já colocou no seu radar, esse conceito de One Health. A gente tem que se preocupar com saúde animal, com o meio ambiente, com saúde humana, na mesma perspectiva. Então, temos que estar preparados. Esse é um ponto importantíssimo. O setor privado já sentiu isso. Para vocês terem uma ideia, eu vejo lá as revistas lá de doação, tem uma associação específica para isso, para a entidade de captação. A Fiocruz arrecadou muito, como ela estava na frente do ataque à pandemia, eu diria, tanto na questão da testagem sorológica molecular, na questão da própria produção dos testes, produção de medicamentos. No início, a gente escalonou a nossa produção de Tamiflu, porque se cogitava naquele momento a produção, o Tamiflu podendo atuar, ou pelo menos mitigar os efeitos da influenza para não competir em internação. Então, foram várias situações. Temos o hospital aqui, como eu falei para vocês. Criamos também um centro de testagem, três unidades de testagem. Hoje, a Fiocruz é a que mais testa no Brasil. Nós estamos testando mais de 1/3 de todas as amostras que são coletadas para fazer o PCR. Com iniciativas nossas próprias e também em associação com o setor privado. Mas eu queria dizer o seguinte, que por conta dessa atuação da Fiocruz e no movimento não, eu diria, ativo, no início até reativo, nós começamos a receber muitos recursos do setor privado e hoje a gente beira a faixa de 500 milhões de reais doados à Fiocruz para essas iniciativas que eu estou relatando para vocês, com diferentes fases. No início era medicamento, pesquisa, medicamento, depois testagem, hospital, e agora todo mundo querendo colocar dinheiro na vacina. E eu abro um parênteses aqui, não está faltando dinheiro para vacina, isso é muito importante. As medidas provisórias que têm sido aprovadas pelo Ministério da Saúde são suficientes até o momento, pelo menos, para que a gente adquira as vacinas ou financie parte do que a gente está precisando de infraestrutura para que a gente produza nacionalmente. Tá? Isso vale o registro, isso aí eu acho que é importante a gente citar essa participação do empresariado brasileiro. O empresariado brasileiro também não, a Justiça também doou muito para a Fiocruz. Acordos de leniência, fundos judiciais, uma série de coisas, a gente recebeu bastante recurso. Mas eu quero dizer variantes agora, que é importante. Tá? Evidentemente que está todo mundo de olho nisso, nós especificamente de olho na nossa vacina.
que a gente já chama de vacina Fiocruz, porque o lote que vai sair daqui a semana que vem, daqui a 2 semanas, já é vacina Fiocruz, ainda que com um componente importado ainda. Nós estamos fazendo tudo que pudemos fazer neste momento, tanto para subsidiar a Universidade de Oxford, com material suficiente para que ela desafie a vacina, né, com anticorpos neutralizantes, eu não sei bem qual a técnica que eles estão usando, com as amostras que a gente já mandou, caracterizadas para eles, tem cerca de 3 ou 4 semanas. E estamos também financiados pelo Ministério da Saúde para fazer o sequenciamento, a vigilância genômica mesmo, de pelo menos 30 mil amostras, podendo chegar a 100 mil amostras. Estamos agora negociando com os principais fornecedores, parceiros tecnológicos, né, que têm as soluções de high throughput para sequenciamento, para que a gente comece o quanto antes, já a partir de uma rede que já está instalada na Fiocruz. A Fiocruz tem uma rede de genômica nacionalmente presente, mas que não foi feita para essa escala de sequenciamento. Então, nós estamos negociando a aquisição de insumos e equipamentos para que a gente parta pelo menos de 30 mil amostras sequenciadas, para que a gente possa não só fazer vigilância, mas também subsidiar com informações científicas possíveis modificações nessa vacina. A nossa expectativa hoje, ainda não baseada em dados científicos, é que a vacina possa ter alguma perda de eficiência, tá? Mas nada substancial que implique uma necessária e urgente mudança na sua formulação, na sua engenharia, né? Se tratando agora de uma vacina que é engenheirada. No entanto, se a gente tiver todos os elementos científicos que comprovem que a gente possa ter ganhos com a melhoria dessa vacina, a partir lá da variante de Kent, da variante da África do Sul, que já vimos que tem perdas, mas não são perdas significativas, dentro de 1 ou 2 semanas saberemos também se a variante brasileira implica alguma necessidade de melhoramento. O que a gente está colocando nesse momento? Nós assinamos um acordo prévio com a Universidade de Oxford, que é a inventora da vacina e é quem tem feito os experimentos para sua melhoria, que a Fiocruz está 100% disposta e interessada em participar da melhoria dessa vacina. Inclusive, se possível for, e é desejado, que o nosso processo de transferência de tecnologia, se for o caso, já se inicie pela vacina atualizada. Mas até o momento, repito, Sebastião, com relação a essa pergunta, a gente não sabe exatamente quais são os efeitos dessa variante P1, né, brasileira, que já está circulando fora do Brasil, nos níveis de eficácia da vacina de Oxford. Esse é um dado que teremos entre 1 a 2 semanas no máximo. Mário, infelizmente, o tempo está terminando e a gente, obviamente, acho que teria curiosidade para ser esclarecido, talvez, no tipo de tempo que a gente teve. Eu queria muito agradecer a sua presença e parabenizar pelo trabalho junto com a Fiocruz e eu queria agradecer pelas informações importantes que foram nos passadas nessa entrevista. Sebastião, você queria falar alguma coisa? Não só agradecer também ao Mário pelos esclarecimentos, né? A participação foi excelente. Poxa, muitas questões que a gente tinha dúvida, tinha curiosidade, e nem sempre a gente consegue esse tipo de informação, né? Então, ter acesso aos seus conhecimentos, à sua experiência com isso foi realmente sensacional e eu acho que muito interessante e eu acho que é muito bom ter a oportunidade de ouvir, né, de pessoas que realmente estão à frente aí do processo, que podem nos esclarecer sobre como se deu todo esse processo aí de produção de vacina pela Fiocruz. Excelente, muito obrigado. Então, a gente queria finalizar mais uma vez agradecendo ao Mário Santos Moreira, vice-presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz, que foi muito proveitoso. Agradecer ao Sebastião, agradecer às pessoas que estão nos assistindo, que nos assistirão, e, sobretudo, a Leste, por essa oportunidade de debater questões aí que estão na pauta do dia, como a questão de vacinação de Covid-19. Eu é que agradeço essa oportunidade mesmo, Flávio, Sebastião. A Fiocruz tem se pautado por um princípio da transparência de tudo que está sendo feito. Nós temos publicado notas oficiais da Fiocruz sobre todo o processo,
temos publicado no nosso portal também aquilo que a gente pode publicar. O contrato da AstraZeneca está lá, inclusive, claro, com as partes de segredo industrial e comercial preservados. O nosso cronograma está lá também, toda vez que tem uma atualização, a gente tem, de fato, nos preocupado muito em que a sociedade toda, todos os segmentos da sociedade estejam informados. É um desafio, trata-se de divulgação científica associada à comunicação social. Não é trivial, tá como todo mundo falava de GG e de GM, há cerca de 3, 4 meses, eu entrava no táxi, o cara está falando de GG e GM, hoje está todo mundo falando de vacina, de variante, mas é bom que a sociedade se envolve e essa questão do nosso Sistema Único de Saúde, da nossa capacidade científica e tecnológica, passe a ser um assunto de objeto de preocupação da sociedade. Então, muito obrigado pela participação de vocês, espero que seja útil, e a Fiocruz aqui está à disposição, se vocês acharem necessário maiores esclarecimentos. Obrigado.